a terem o hábito de fazer a leitura bíblica diária, e que seja um capítulo ou dois. Sempre me surpreendo, né? Toda vez que eu passo em algum livro que eu já estudei, que até um capítulo que a gente praticamente sabe de cor. Muito tempo eu li o Salmo 91, antes de me converter, antes de ter conhecimento da palavra, antes até de saber como se deve ler, né? Porque não é simplesmente você pegar e ir folheando, tem que ter um preparo espiritual, né? Para você pegar a Bíblia e ter compreensão daquilo que você está lendo. É necessário que você tenha esse preparo espiritual, né? Para fazer uma leitura bíblica. Então eu fazia essa leitura diária, todo dia, antes de dormir, eu abria Salmo 91 e lia. Chegou uma época que eu sabia decor, versículo por versículo, né, do Salmo 91. Mas isso não fazia diferença nenhuma na minha vida. Eu sabia decor, versículo por versículo. Então, quando eu digo, exorto os irmãos a fazer uma leitura bíblica, é fazer uma leitura com um preparo espiritual, fazer uma oração antes, né? Que Deus lhe dê compreensão, não ter pressa. Eu já li acho que umas 3 vezes a Bíblia inteira, mas pelo menos as 2 primeiras vezes que li, foi bom, sim, mas não tirei tanto aprendizado, porque eu tinha febre de chegar na outra capa. Comecei no primeiro capítulo, na primeira capa, eu tinha pressa de chegar na outra capa. Não é assim que se faz a leitura bíblica. E a última vez agora que eu li, então eu vim com mais calma, demorou, claro, mais que o dobro do tempo. Mas quando eu chegava num capítulo em que eu não compreendia nada, eu voltava a ler ele de novo. Teve capítulo que eu li 3 vezes, para poder tirar alguma coisa. E teve capítulo que nem lendo 3, 4 vezes não fez muito sentido para mim, então tem que ir bola para frente. Aquilo que a gente não entende, temos que aceitar pela fé. A Bíblia ensina assim. Mas, enfim, né? Quando você faz uma leitura tranquila, serena, querendo colher alguma coisa dali, é muito diferente. E dessa vez, agora que eu estou chegando no fim, né, passei pelo livro de Judas. E como fiquei surpreendido, né, de ler essa pequena carta, só um capítulo e poucos versículos, e são muitos também. Como assim é tão próximo do que a gente vive hoje, irmãos dentro da igreja. É como quando a gente está conversando entre irmãos, tudo que você comenta no mundo, você traz um exemplo bíblico, né, para aquilo. Não é assim que a gente faz. A gente está falando do problema político, a gente volta lá no passado. Né? Lembra do estudo do irmão Murilo a respeito de Jesus? Como ele foi julgado erradamente na parte da noturna, feriado, tudo fora da Constituição, fora das leis. Foi feito assim no julgamento de Jesus. Então a gente está falando de alguma coisa, você cata alguma coisa do passado. E a carta de Judas é isso. Ele fala de várias coisas e ele pega exemplos do passado para mostrar aquilo que estava acontecendo aqui. Então, não é nem um estudo, né, irmão? Não vamos nem estudar o livro de Judas, não tem muito o que estudar. Mas é um comentário mesmo. Então o comentário é exortar os irmãos a fazer a leitura, a ter um preparo espiritual para fazer essa leitura, não ter pressa de chegar na outra capa, tenta entender aquilo que você está lendo, mesmo que seja só um capítulo que você vai ler. A ciência comprova, os estudiosos comprovam que tudo aquilo que você força a fazer por 21 dias seguidos religiosamente, o seu corpo necessita daquilo, ele pede aquilo, e é verdade. Mesmo que seja algo que te incomode no começo, se você fizer 21 dias em seguida, você vai se adaptar àquilo e você vai querer fazer aquilo. Quando é algo bom, né? E é verdade, se você começar a tirar um espaço para fazer a leitura em um determinado horário e ter aquele hábito, o seu organismo se acostuma, se adequa àquilo. E chega aquela hora, você quer fazer aquilo.
Você tem a necessidade de fazer aquilo. Eu percebi isso, é verdade. Então procure fazer. Encaixe o tempo. Nós temos que comprar tempo, a Bíblia diz. Sobrar tempo não vai. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Compre tempo. Levante mais cedo, durma mais tarde. Deixe de fazer alguma coisa supérflua e encaixe aquele horário para você fazer a leitura bíblica. Mas desse jeito. Com paciência, com calma, não tenha pressa, tente entender, tente colher aquilo que você está lendo. Né? Então vamos fazer algumas observações nessa pequena carta de Judas. É uma carta universal, né? Não é destinada a uma igreja, mas a todas as igrejas. Né? É um assunto amplo, já começa aí, é um assunto amplo, é para todas as igrejas. E é para nós hoje. Não é só para as igrejas daquele tempo, mas para nós hoje. Todos os conselhos de Judas aqui se encaixam perfeitamente para nós nos dias de hoje. Judas, no grego, é o mesmo que Judá no hebraico. São similares, né? A mesma coisa. Ela foi escrita, né, por Judas, irmão de Jesus, por parte de Maria. Mais ou menos, alguns falam anos 60. Nesse estudo que eu fiz aqui, fala 82 anos depois de Cristo. Vamos ter uma média aí, né, de 60, 80 e por aí depois de Cristo. Só para a gente sintonizar, né, em Gálatas 1,19, não precisa ir lá. Sintoniza Tiago, que também é irmão de Cristo. Diz assim: não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. O mesmo Tiago que escreveu também uma carta universal. E, aliás, o primeiro livro do Novo Testamento, né? A gente pensa que Mateus é o primeiro, não. O primeiro a ser escrito foi Tiago. E também Tiago, irmão de Cristo. Então aqui sintoniza, em Gálatas 1,19, sintoniza Tiago, e em Marcos 6,1, né, aqui derruba também uma grande polêmica que muitos defendem, né? Muitas crenças defendem Maria como virgem. E Marcos 6:1-4 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Esse mesmo Tiago que nós acabamos de citar. Aí fala de José, Judas e Simão. Então, 4 irmãos de Jesus. Está falando de Cristo aqui. Não é este o carpinteiro, né? Falando de Cristo. Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. E não estão aqui conosco as suas irmãs? Então, a chamada virgem, né, que muitos creem, está dizendo aqui de pelo menos 6 irmãos. Né? De Maria nasceu Jesus, sim, ela era virgem quando Cristo nasceu. Até quando Cristo nasceu, ela se manteve pura, como foi dito pelo Espírito Santo, né? Em seu coração, ela não permitiu. O próprio José respeitou esse período, né? Como orientação mesmo divina, e não tocou nela como mulher até que Cristo nasceu. Mas após o nascimento de Cristo, tiveram um casamento normal. Tiveram filhos e filhas, como diz aqui, pelo menos 6, que falam de 4 homens e pelo menos 2 mulheres. Não estão aqui as suas irmãs, pelo menos 2. Então 4, com 2 pelo menos 6, né? Então sim, Maria foi uma bem-aventurada, porque foi escolhida pelo próprio Deus, para através dela o nascimento de Jesus. Então não era uma qualquer, realmente uma bem-aventurada, mas virgem não. Agora, depois que, até no momento que aconteceu, sim, era virgem, que a Bíblia fala disso, mas até o nascimento de Cristo. Depois ela viveu normalmente uma vida de casada, como é de costume, né? E tiveram filhos e filhas. Então é importante a gente relatar isso. Então esse Judas, que nós vamos, né, fazer uma meditação aqui em cima da carta dele, é esse Judas aqui, irmão de Jesus por parte de Maria. Então, abrindo lá em Judas, penúltimo livro da Bíblia,
como eu disse, outras vezes que passei por ele, não sintonizei essa parte, né? Esse diálogo que ele estava tendo, mostrando os erros que ele estava notando, né, na parte espiritual, e ele exortando aqui os irmãos, né, da igreja, os companheiros, os apóstolos, a se manterem firmes e atentos, né, que é como nós hoje devemos estar também, firmes, atentos, sintonizados, não só ficar de braço cruzado com aquilo que a gente está vendo de errado, mas fazer alguma coisa para ajudar. Então ele tinha alguns propósitos com essa carta, né? Ele queria repreender os que abdicavam da fé e promoviam desentendimento entre o povo de Deus. Temos isso hoje ou não? Às vezes pessoas até com uma certa sinceridade, com pouco conhecimento, mas até com uma certa sinceridade. A pessoa não vem numa igreja pensando em causar o mal, em fazer desentendimento, mas ela é usada pelo diabo para isso. E ela nem percebe que está fazendo isso. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que repreender. Nós já tivemos exemplos aqui de pessoas que vieram de fora, parecendo até bem intencionadas, mas por trás começa a costurar coisa diferente da nossa doutrina. Da doutrina da Bíblia, não é a nossa doutrina, mas a doutrina que nós aprendemos pela Bíblia. Então, muitas vezes pode até ser que não são até pessoas que queiram implantar o mal, mas estão implantando, sendo usados pelo diabo, como o próprio Pedro foi usado. Aparta de mim, Satanás, Cristo teve que falar para Pedro. Por quê? Porque ele estava sendo usado pelo diabo e nem estava percebendo. Ele estava sendo usado. Então a gente tem que estar atento, né? Então um dos propósitos de Judas era isso, era deixar a igreja mais lúcida, o povo de Deus mais lúcido. Então ele estava falando, ó, tem gente aí que está se afastando da fé, da verdade, né, pregando uma doutrina diferente entre o povo de Deus. Então uma das preocupações dele era essa. E a partir dessa informação ele encoraja, né, os seus irmãos a batalhar para ter uma fé sadia, né? Ele fala de pessoas que vinham com ensinos hereges, que estavam por toda parte, e a ênfase dessa carta é o ensino, né, a favor da santificação, da submissão, né, de você saber o seu lugar na igreja. Existe hierarquia na igreja, a gente tem que saber o nosso lugar. Tem coisas que a gente tem que falar, mas tem que ter educação para falar, tem que ter jeito para falar. Não é sendo mal educado, não é sendo arrogante, não é sendo prepotente. A gente tem que saber o nosso lugar, saber ser submisso, saber ser humilde e usar dessa humildade para mostrar, se a pessoa estiver errada, que ele mesmo que seja um superior, não é perfeito, ele vai ter os seus erros, mas tem que saber conversar, lugar de conversar, jeito de conversar. Você não vai chegar no seu pastor, no seu dirigente, na frente de todo mundo, você está errado aqui, você está errado ali, não. Você acha que tem alguma coisa errada, chama ele num canto, conversa com ele direito. É disso que Judas estava expondo aqui na sua carta. Ele estava falando de conhecedores que negavam a soberania de Jesus e viviam pecando. Pessoas que conheciam a verdade, tinha manuseio fácil das escrituras, mas andava diferente daquilo que estava falando e cometendo vários delitos. Ele fala de pessoas que se rebelavam contra toda autoridade, né, o que nós acabamos de falar, viviam segundo a sua própria vontade e estavam mais preocupados com aquilo que ele queria do que aquilo que era bom para o evangelho. Tem muito disso. A pessoa às vezes quer votar alguma coisa numa sessão, mas ela quer que seja do jeito dela. Não está pensando no melhor para todo mundo. Teve uma conversa que nós tivemos com um dos irmãos na época da eleição de 22, né? Que deu o que deu, e a gente estava olhando os parâmetros, né? Quem seria beneficiado, quem seria prejudicado com uma tal situação. E esse irmão falou, para mim está tudo bem, porque, né, o meu trabalho eu não vou ser afetado.
por esse cidadão que está entrando. Eu falei para ele, meu irmão, não é assim. Você não tem que pensar em você só. Tem que pensar no Brasil como um todo. A maioria da população vai se beneficiar também ou não? Eu estava dizendo a linha de raciocínio. Não que ele estivesse certo ou errado em achar que a situação era conveniente ou não. Mas, enfim, é bom para a maioria? Às vezes não é tão bom para você, mas para a maioria é bom. Quando você faz uma votação na sessão, né? Não é o que você quer. Você preferia que fosse diferente. Mas a maioria vai ser beneficiada por isso. Você vai ficar contra? Você vai ficar batendo contra? Muitas coisas no começo eu ficava meio assim, né? Ficha vida. Mas quando você começa a avaliar que a maioria ficou contente com aquilo, a maioria está satisfeito, você se adequa. É melhor engolir um sapo. O que é melhor? Ter razão ou ser feliz? Ser feliz é melhor do que ter razão. Mesmo que você não tenha razão. Mas todo mundo está feliz? Melhor que seja assim. Engole esse sapo e seja feliz com a maioria. Então eu estava falando também que criava divisões. Já falei isso, né? Criava divisões. Aí fica manipulando, né? Ó, você viu o que fulano fez lá? Ó, parece que é bom, mas olha, não é bem assim, né? Fica criando divisão. Aí ele fala aqui de pessoas que estavam espalhando doutrinas erradas, falsas, né? E ensinando a promover práticas iníquas. É tudo que a gente vê no mundo hoje. A maior parte das pessoas não estão preocupadas em fazer a vontade de Deus, mas quer pôr aquilo que é interessante, financeiramente, ou ter poder, né, galgar um cargo, não importa como. O mundo gira em torno disso. E ele adverte na carta, ele mostra na carta as coisas que podem acontecer para aqueles que agem de tal forma. Então são coisas que a gente vai ver aqui. Vamos desde o início aqui, fazer umas leituras, a gente vai parando e vai comentando. Judas 1 e 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Por isso que a gente sintonizou Tiago, né? Aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está vendo? Ele já começa exortando os irmãos a batalhar pela fé, batalhar pelo que é justo, pelo que é certo, pelo que é correto, pelo que agrada ao Senhor. Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, pessoas que estavam transformando coisas boas, né, quando fala dissolução, está falando de imoralidade, conduta vergonhosa. Já teve na casa de um parente assim que fala assim: mas você já não foi na igreja de manhã? Por que você vai agora à noite de novo? Deve ser muito Caxias, deve ser muito... É uma forma de tornar vergonhoso aquilo que é bom, que é moral. Pode tomar a sua cachaçinha aí, o pastor não está vendo. É uma forma de mostrar que aquilo que é puro, que é saudável, é cafona, é chato, torna você diferente dos outros, ovelhinha negra. É uma forma de manipular o seu bom costume. É disso que ele está falando. Esse final do versículo 4, já usei muitas vezes, porque tem algumas seitas que não aceitam Jesus como Senhor. Acham que foi um profeta importante, ou que até ele é um Deus, mas ele não é o Deus. A gente faz muita diferença isso. Mas estou reconhecendo que ele é um Deus. Ele não é um Deus, ele é o Deus.
Ele se identifica com o mesmo nome do Pai. Ele fala, eu sou, que é o nome de Deus, um dos principais nomes de Deus. O Éder citou ontem, João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, falando de Jesus. Jesus é a palavra, estava com Deus, e Ele é Deus. Ele fala que fora de mim não há outro. Se é um Deus, então tem outro Deus. Se Ele fala que fora de mim não há outro, é porque Ele é o único Deus. Aí entra a parte de trindade, que não é o nosso assunto de hoje, né? E a gente tenta falar, tentar tornar mais claro isso, mas é impossível ficar tão claro, porque a gente não entende, não cabe no nosso QI. Como a água é líquida, é sólida e é gasosa. Mesma água. Você toma água no copo, ela é líquida. Põe ela para ferver, ela evapora de forma gasosa. A própria água na natureza, ela evapora e se torna chuva. Se você põe a água na forninha e bota no congelador, ela vira gelo. É outra água? Não, é a mesma água, mas de 3 formas diferentes. Difícil entender, a gente também não entende, mas Deus é assim também. É o mesmo Deus que se manifesta de 3 formas diferentes. Quando Cristo foi batizado, mostra ali as três pessoas em um só Deus. O Pai fala, eis o meu Filho amado em quem me alegro, em quem me comprazo. Pai falando do Filho. E fala que viu descendo do céu como uma pomba o Espírito Santo. Deus também. Como a gente vai entender? Não entendemos. Mas é disso que Judas está dizendo. Então, tem muitas seitas que não aceitam Jesus como o Senhor. E olha como termina o versículo 4. Negam a Deus, falando de Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Essa parte da Bíblia nunca foi levantada como adulterado. É original. Fala de dominador, Senhor nosso, Deus, Jesus Cristo. Então vejam que um livro, uma carta, né, como nós dizemos aqui, contém coisas tão importantes. Parece que está aqui só, eu já usei esse termo, né, encher linguiça, eu expliquei da outra vez, né, parece que está só aqui para dar um pouquinho mais de linha. Não, cada tio na Bíblia tem sua importância, nada está por acaso aqui. Eu estava falando da genealogia, é um pouco cansativo quando você está lendo genealogia, tanto nome que fica difícil até da gente soletrar, né? Você tem que ir lá falando letra por letra, porque a gente trava a língua, é tão difícil que é os nomes. E a gente tem a tentação de passar por cima e ir embora, né? As primeiras leituras bíblicas que eu fiz foi assim. O que eu vou ganhar de saber esses nomes que eu não consigo nem pronunciar? Amanhã eu já não vou lembrar desses nomes. Irmãos, mas é de grande importância cada nome que está ali. Você consegue sintonizar um por um onde está o estudo que nós estamos fazendo agora, lá de Oséias. Sensacional. Você colocar cada um no seu tempo, quem viveu na mesma época de outro, que fez tal coisa e refletiu no governo do outro, no reino do outro. É sensacional, está abrindo assim um leque de conhecimento, né? É de suma importância. No versículo 5 ele diz, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Em Números, vamos lá, Números 14, vamos ver do que o Judas está falando. É como eu disse, como a gente está, da mesma forma que a gente conversa entre irmãos e a gente fala das coisas agora contemporâneas da nossa época e a gente busca lá no passado um exemplo bíblico, é o que ele está falando ali, ó. Tem pessoa assim na igreja, tem pessoa assada na igreja, mas olha o que Deus vai fazer com esse povo aí.
Não vai passar batido, gente, fique esperto, porque Deus não vai deixar passar batido. Números 14, versículo 26. Vejam só. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Povo de Deus, sim ou não? Foram resgatados do Egito. Deus fez passar esse povo pelo mar Vermelho. Já começou que levantou um homem poderoso, preparou esse homem por 80 anos para esse serviço de estar à frente de um povo, né? Moisés escapou da morte dos primogênitos através do cesto, que foi botado lá no rio. A filha do faraó criou ele como filho, educou, se tornou um grande guerreiro, conhecedor das leis, letrado. Depois, por 40 anos ele foi doutrinado assim. Depois, por 40 anos ele ficou afastado, apacentando ovelhas. Tudo foi um preparo. Muitas vezes nós somos preparados assim também por Deus. Temos que passar por um período difícil, mas é uma preparação para algo maior. Vimos acontecer isso com Nabucodonosor e com outros também, de ter que voltar alguns passos para trás para poder dar vários para frente. E às vezes não sabemos esperar nossa hora. Vimos isso acontecer com José, com Daniel, e quantos outros. Mas enfim, aqui Judas está voltando lá no passado para mostrar que aqueles que foram beneficiados por Deus, tirados da escravidão, passaram pelo Mar Vermelho, tinham lá o maná todo dia, tinha a direção lá de dia e de noite, orientados por Deus, mas começaram a reclamar das coisas que tinham no Egito, dos pepinos, dos melões, de carne, de falta de água, o deserto escaldante, calor de dia, frio de noite, e começaram a murmurar, e começaram a reclamar, e começaram a blasfemar. Deus não tem... O pavio de Deus é longo, mas chega o fim também uma hora. E aí ele teve que cuidar disso. E aqui ele está mostrando, né, que ele vai tomar conta daqueles que não andam segundo a vontade dele. Chega uma hora que vai prestar conta. E Judas, como eu falei, está mostrando lá no passado, trazendo o exemplo para mostrar, fazer um paralelo ao que foi no passado com o que pode acontecer agora também. E o que realmente não é que pode, é que acontece mesmo. Deus vai tomar conta desses que estão andando errado. Verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, né, que é o julgamento final, ele está falando aqui, né? Então vejam, irmãos, ele levantou as pessoas que estão introduzindo coisas erradas dentro da igreja, pessoas que conhecem a verdade e não andam segundo a verdade dentro da igreja. E agora ele está mostrando com exemplos passados aquilo que vai acontecer a essas pessoas. Então não perde o fio da meada, é isso que ele está falando. E aqui ele fala dos anjos. E a gente tem um exemplo em 2 Pedro, aqui perto mesmo. Ó. 2 Pedro capítulo 2, algumas páginas atrás aí.
2 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, algumas traduções vai dizer Hades, né? Que aqui o significado do versículo é realmente a mesma coisa, porque Hades significa lugar dos mortos. Quem morre em Cristo vai para o céu. Então, Hades pode ser usado até dessa forma. É o lugar do morto. O morto que morreu em Cristo foi para o céu. O lugar do corpo é o túmulo, é o Hades também, é o lugar do morto. O corpo morto lá, o Hades. Mas é mais usado essa palavra para o próprio inferno mesmo, né? Porque geralmente está falando de morte, e morte espiritual é inferno, lugar que vai mesmo. E quem morre em Cristo não teve uma morte espiritual, né? É só uma morte do corpo, foi estar com Cristo. Então aqui a palavra Hades significa inferno mesmo, foi lançado no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, né? As prisões, né? Cadeia quer dizer prisão, ficando reservado para o juízo. Então tem alguns anjos, já estudamos sobre isso, ou demônios, né? Porque não podemos nem falar, são anjos caídos, aqueles que ficaram do lado de Satanás. Quando Satanás foi lançado no céu, lembra que a terça parte dos anjos ficaram do lado dele e foram lançados juntamente com ele. Então tem demônios tão cruéis, tão terríveis, que já foram aprisionados. E seria muito difícil a ação desses demônios junto com os próprios Satanás. E Deus então achou por bem já prendê-los num determinado lugar, que nós chamamos aqui até de inferno, mas o abismo, né, negro, que diz em alguma parte da Bíblia que eles vão aguardar o juízo final, e é o que está confirmando realmente isso, né? Porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, Deus é bom, sim, mas Ele é bonzinho, como o mundo pensa? Não. Ele é um juiz justo. A palavra diz que Ele se ira todos os dias com as nossas falhas, com os nossos pecados. E Ele fala que Ele, se a gente for justo, for fiel, Ele vai ser fiel. E se a gente for infiel, Ele permanece fiel. Então quer dizer que Ele vai aceitar tudo? Não. Ele falou que aquele que não se atentar à sua vontade, Ele também vai dar as costas para essa pessoa. Então Ele é fiel naquilo que Ele promete. Se Ele falou que Ele vai dar as costas para aqueles que derem as costas para Ele, Ele vai dar as costas para essas pessoas. Isso é ser fiel, porque Ele prometeu que seria assim. Ele não seria fiel se Ele não cumprisse aquilo que Ele mesmo prometeu. A vontade dele é que todos o aceitem, todos creiam em Cristo, todos sejam salvos. Cristo morreu por todo o pecado. Pagou até o último pecado que vai ser cometido ainda. O preço foi pago. Só que se a pessoa não crer em Cristo, não crer nesse pagamento, não aceitar esse pagamento, vai para o inferno. Vai passar uma eternidade. Porque a Bíblia fala de um lugar em que o fogo não apaga e que o bicho não morre. E a palavra de Deus não é vã. Ela foi escrita com um objetivo claro de deixar muito bem entendido aquilo que vai acontecer, como vai ser as coisas. Então, se Deus falou que vai ser assim, Ele é fiel, Ele é justo, Ele não vai deixar, a palavra diz que não vai ficar um tio que não vai ser cumprido da sua palavra. Se Ele falou que vai ser assim, é porque vai ser assim. Então, se Ele não perdoou nem os anjos, não vai perdoar você que não está andando de acordo com a vontade dEle. Não vai perdoar você que está implantando coisas erradas dentro da igreja. É isso que Judas está mostrando. Veja que interessante, né? Eu não tinha visto por esse ângulo todas as vezes que li Judas. Verso 7, estou vendo que achei que ia ser rápido, mas não está sendo rápido. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Gênesis 19, 24, não precisam ir lá, senão a gente não vai ter tempo. Mas diz assim,
Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Tinha gente lá ou não? Tinha. Tinha pessoas, muitas pessoas. Não pense que era um vilarejo, tinha muita gente. Muita gente mesmo. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície. Não era só Sodoma e Gomorra, tinha outras regiões ali, cidades circunvizinhas, que foram destruídas juntos, como todos os habitantes das cidades e a vegetação. Lembra que saiu só 3 de lá. E lembra que Abrão foi incisivo, né? Falamos isso já faz pouco tempo, a gente caiu de novo no assunto. Mas lembra que Abrão, quando soube, através dos anjos, que vieram avisar Abrão do que ia acontecer, ele foi insistente com Deus, mas Senhor, se estiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir. E se tiver menos 5, 45? Não, não vou destruir. O Senhor me perdoe a assistência, mas se tiver lá 40, 30, e foi diminuindo. Ele foi insistente, como eu disse, a Bíblia não tem nada por acaso. Se a Bíblia mostrou a insistência dele, é simples fato dele ficar insistindo, é que ele estava preocupado com o sobrinho, com as filhas, com a mulher, com os servos do seu sobrinho que estavam lá, ele preocupado com eles, ele perguntando a Deus. Deus sabia do coração dele. E Deus falou, não, se tiver lá um justo, eu não vou destruir. Deixou claro isso. Então, é para a gente unir essa informação, irmãos. É para ficar claro que não tinha mais ninguém decente naquela cidade mesmo. Só tinha os 3, nem a mulher. Percebem isso? Que a Bíblia não pôs nada aqui para encher linguiça, como eu falei, né? E a gente usa esse ditado, não sei se vocês conhecem, os mais novos aí. Mas quando a gente quer ilustrar algo que está ali supérfluo, alguma coisa que não tem sentido, que não tem valor nenhum, fala, põe isso aí para encher linguiça. A tinta, quando você faz um preparo da tinta, não é só a cor, né? A tinta, ela tem pigmento, ela tem várias coisas ali que dá consistência na tinta. E tem um líquido lá, eu não me lembro o nome, que eu sempre estou vendo meu irmão fazer a tinta, ele faz preparo de tinta, né, para carro. Então, uma lata assim, de 1 litro, 200 ml ou 300 ml é tinta, é pigmentação, para dar cor. O resto é para encher linguiça, entendeu? O ditado é esse. É só para encher, só para dar volume. Mas a tinta é só 200 ml, 800 ml é para encher linguiça. Não tem assim expressão nenhuma, só para dar volume. A Bíblia não tem isso, gente. Todo o conteúdo da Bíblia é coisa, é substância, é filé mignon para nós. Mesmo que pareça ser fútil, não é. Então aqui ele está dando outro exemplo, que Deus tem amor, Deus é misericórdia, mas Ele é justo. Essa cidade estava merecendo? Estava merecendo. Eles queriam se apossar dos anjos para a prática sexual. É isso mesmo, irmãos. Eu sei que vocês aqui já ouviram isso, mas através, às vezes, do vídeo que está sendo gravado, a gente sabe, pode ser que alguém ainda não tenha percebido isso. Qual que era o problema lá? Homossexualidade. Deus aceita? Não. Podemos ser barrados? Sim, porque o mundo, como está correndo hoje, você não pode falar nada. Só que nós temos compromisso com a verdade. O que a palavra de Deus diz? Que Deus não aceita, que Deus não está conivente com isso. Tanto que destruiu aquela cidade toda. Eles preferiam os anjos, porque eles não sabiam que eram anjos, né? A palavra diz que eram varões, deveriam ser belos, né, fortes. Viu que entrou 2 varões na casa de Ló, e eles foram lá, traz eles para fora para nos aproveitarmos deles. É isso que eles queriam. Prática sexual com os anjos que eles interpretavam que eram varões que vinham de fora, que eram novos, eles queriam coisa nova, carne nova, vamos dizer no nosso costume de hoje. Eles queriam carne nova para práticas que para Deus, Deus não aceita. Ele abomina, é uma abominação para o Senhor. Homem com homem, mulher com mulher, é abominação para o Senhor.
E nós temos compromisso de falar a verdade. Então, o próprio Ló ofereceu as 2 filhas virgens. Olha, eu tenho aqui duas filhas que homem nenhum tocou nelas ainda. Faça o que vocês quiserem dela, mas deixe esses varões em paz. Não queremos, nós queremos. Então, é a maldade no coração do homem. Deus não aceita. Então, mais um exemplo aqui, Judas citando, né? Versículo 8. Contudo também estes semelhantemente aborrecidos contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Eu acabei de dizer que não tem nada fútil na Bíblia. Qual o único lugar que fala isso na Bíblia? Existe outro lugar na Bíblia que fala essa passagem? Que o arcanjo Miguel não brigou com Satanás, mas falou: o Senhor te repreenda? Não tem outra passagem, é só essa passagem. Ou alguém conhece? Me fale. E eu não conheço outra passagem que fale isso. E é uma informação importante, irmãos. Porque isso aqui mostra que o Satanás não está debaixo do meu pé. Como muitas seitas defendem esse argumento. Satanás está debaixo do meu pé. Não está. O arcanjo Miguel tem mais poder que você, que eu, que o pastor, que o dirigente, que qualquer bispo, que qualquer ancião, ou não? Arcanjo, ele está acima dos anjos. Ele tem mais poder que os anjos. Um arcanjo pode derrotar um exército de milhões de pessoas sozinho. Ele não precisa de ninguém, ele sozinho tem poder para isso. Nós não temos limite do poder de um arcanjo. Mas ele não usou. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então ele não fez assim: não, vem seu Satanás, agora você vai ver aqui, eu sou de Deus, eu sou um arcanjo, você vai ver o que vai sobrar para você. Porque a nossa carne é isso. Mas ele não ousou pronunciar nada. O Senhor te repreende. Então nada é por acaso, irmãos. Olha que quantas coisas boas nós estamos vendo aqui em Judas. E olha, o tempo já foi. Tinha outras coisas para a gente ver, mas não tem problema. Acho que o mais importante foi até aqui. E aqui dá mais para a gente dar uma resumida. Então, do versículo 10 ao 16, ele descreve, né, os tipos de pessoas que zombam da palavra de Deus e praticam coisas pecaminosas. Ele faz um catado rápido. Vamos ler rapidamente, só para a gente concluir. Esses, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram com a contradição de Corá. Lembra que Corá se levantou contra Moisés, ele e seus irmãos, Abirão, e como Satanás, né? Muitos anjos foram para o Satanás, aqui muitos também daqueles que estavam lá ficaram lá de Corá, achando que Moisés tinha que sair fora e dar o lugar para Corá, mandar, né? Ele que achou que ele que tinha que ter o poder. Todos conhecem essa parte e sabem como Deus cuidou disso. Lembra que Deus mandou separar o povo que estava com Moisés, que era a maioria, sair de perto das tendas lá de onde Corá estava, e Deus abriu uma fenda ali e engoliu todos que estavam com Corá. Lembra dessa história? Então a gente ia ver mais minuciosamente isso, mas não dá tempo. Só para exemplificar o que o Judas está mostrando. Olha aqui, ó, Deus vai cuidar daqueles que ficam contra ele. Você vai querer fazer queda de braço com as coisas de Deus? A terra engoliu todos aqueles rebeldes. Versículo 12 disse: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos,
para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras e impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então até aqui, vê que ele faz um catado, né, de pessoas que andam fora da vontade de Deus, causando, né, divisões, causando práticas contra a vontade do Senhor. E a partir aqui do 27 até do 17 até o 25 é exortação. Ele está exortando os apóstolos, os irmãos, né, a igreja, enfim, a ficar firme, né? Podem ler depois que vocês vão chegar a essa conclusão, que daqui até o final é isso que ele faz. Ele exorta a igreja a ficar firme. Ele lembra as palavras de Cristo e dos apóstolos. Ele fala que devemos orar sempre, estar sempre em oração. É isso que ele fala. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperando que o Senhor faça a justiça. A justiça não é por nós, mas é Deus, é Cristo que vai, né, tomar conta das pessoas que causam maldade em nossas vidas. Ele ensina a gente a ser piedoso, né, dos fracos, dos duvidosos. Então, aquelas pessoas que a gente vê que está errada, que são fracas, a gente tem que ter piedade, não raiva, não bronca. A gente tem que ter piedade e poder procurar uma forma de dentro da palavra de Deus ajudar essas pessoas. E ele fala em buscar ganhar almas para salvá-las do fogo eterno. Olha a preocupação dele, né? A preocupação que Cristo deixou a gente recomendado, que a gente tem que se preocupar com o sangue do próximo. Temos que ter preocupação. Aquele chefe chato que te ofende, que te humilha, tem que ter misericórdia dele, não é raiva dele. Tem que orar por ele. Esse governo nosso né, já passou da conta, mas nós devemos orar por eles. Que eles se arrependam, que eles enxerguem o quão mal estão fazendo com o povo. Eu sempre falo isso, aquele que desampara o órfão e a viúva, né? Na época era assim, o órfão e a viúva tinham um cuidado especial. Mas hoje os órfãos e as viúvas são as pessoas carentes. São todas aquelas pessoas que não têm condição, que não têm um salário bom, que não têm condição de pagar um tratamento médico, que fica na fila lá, às vezes morre esperando um exame. São os órfãos e as viúvas de hoje. E esses governantes dão as costas para eles. Não estão nem aí com eles. Fazem orgia com o dinheiro do nosso imposto. E ninguém faz nada. Então ele está exortando nesse final a isso, a gente ganhar, buscar almas para salvá-las do fogo eterno. E termos temor. Nos exorta a sermos tementes a Deus. E eu encerro com o Salmo 133, né, que aprendi a gostar muito. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então nós temos que ter esse vínculo, a gente tem que ter essa afinidade. Que Deus possa abençoar a sua palavra, conseguir um pouquinho chegar próximo do horário. Mas acho que foi bom. E exorto os irmãos a praticarem essa leitura, como eu falei no começo, com calma, com paciência, sem pressa, e tentar realmente colher aquilo que puder de cada versículo. Que Deus possa abençoar e passe a palavra ao irmão Daniel.